paz do Senhor. Vamos se colocar de pés para nós fazermos uma oração, Senhor, para dar início ao trabalho. Soberano Deus, neste momento, meu Pai, mais uma vez nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos na tua casa para juntos glorificar e bendizer o seu santo nome. Meu Deus amado, abençoa este culto desta noite, venha falar conosco através da sua palavra. Usa o teu filho nesta noite, que vai ministrar a sua palavra nesta noite, meu Pai. Viemos aqui, ó Deus, para adorar a beleza da sua santidade. Abençoa os teus filhos que estão se deslocando para a tua casa, meu Deus. Venha nos alegrar nesta noite através da tua palavra. Deus, aleluia, usa o teu servo, meu Pai, nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos, meu Pai. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 13. Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 13. Vamos meditar na palavra de Deus. Graças a Deus. Eu vou ler na minha Bíblia. Os irmãos vão seguir nas suas Bíblias em silêncio. O título da mensagem diz assim: A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Primeiro versículo que diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito modificarmos as obras da carne, viveremos. Vamos fazer mais uma oração, Senhor, agradecendo a leitura da palavra de Deus. Soberano Deus, neste momento nós te agradecemos, Pai, pela leitura da sua palavra nesta noite, Pai. Venha mais uma vez falar conosco nesta noite, Pai. Venha, Deus, aleluia, tocar nos corações dos teus filhos. Venha, Deus amado, operar maravilha nas nossas vidas nesta noite. Nós te pedimos e lhe agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Os irmãos quiserem acompanhar os Indapa conceituados no momento, número 5, amém, irmãos? Espírito, alma e corpo,
ação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Hino 396, irmãos, quem quiser acompanhar aí. Amém? 396. Muito além do nosso entendimento, muito mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, um valor imenso e inaudito, dando-nos o Filho, seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande
atinge a mim. Grande foi muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogo-os a quem deu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Glória a Deus, louvado em nome do Senhor Jesus. Equipe de louvor, vamos adorar a Deus com um hino. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé, igreja? Nós iremos adorar o Senhor em uma só voz. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou
vencer. Vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, aleluias. Vou repetir o texto da semana passada, que se encontra em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 18. Podemos começar até no 15 mesmo. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a vosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pai querido, Pai celestial, mais uma vez estamos em Tua presença e nessa hora pedimos a Ti, Senhor, esteja conosco, fale ao nosso coração, que aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando pela internet possam agora colocar o seu pensamento em Deus, possam receber de Ti a graça, possam receber de Ti a vitória, possam receber de Ti a revelação, o favor, o domínio, o Teu poder sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome e Te pedir, continua falando conosco, fala com a Tua igreja, renova-nos na Tua autoridade, em nome de Jesus, amém, amém. Podeis assentar. Nós iniciamos a construção desta mensagem na doutrina da semana passada e, somando com esse texto, nós lemos capítulo 3, capítulo 4, alguns versos, e também fomos para Romanos, capítulo 1, e outros textos que nós usamos para mostrar a situação do homem sem Deus, a situação do homem que anda na carne, do homem que anda fora do Espírito, e fizemos o contraste que Paulo gostaria que fosse feito neste versículo. Ele quer que seja feito esse contraste. Como é que é a vida da pessoa embriagada por vinho? Aí ele fala, não faça isso, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Fizemos essa construção e nós vimos, que o homem, ele deve ter uma vida cheia do Espírito Santo. Até nós vimos que há duas formas de ser cheios do Espírito Santo. A primeira é você receber o Senhor como seu Salvador, é você reconhecer os seus pecados, é você se render a Jesus. Aí o poder do Espírito Santo tira o espírito do mundo, tira o espírito de Satanás, tira os demônios que estão no coração do homem, que os leva a praticar o mal, a praticar o pecado. Ele lava, ordena, organiza esse coração
enfeita esse coração, prepara esse coração para ser casa de Deus, templo de Deus. Deus habita dentro de mim. Quando eu tenho fé, me uno a Ele pela fé, e nós somos agora um conforme a palavra de Jesus. Eu rogo que o Senhor faça deles um comigo, assim como eu e o Pai somos um, eu e ti, falando com o próprio Pai, com Deus. Esse é o desejo do Senhor Jesus, é que nós sejamos um. Como ser um? É quando o Espírito Santo opera em mim, o mesmo Espírito que operou em Cristo, que gerou Cristo, que deu poder para Cristo fazer as coisas que Ele fez, que moveu Cristo para o deserto, que deu vitória para Ele na tentação contra Satanás, que fez Ele realizar milagres. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da cruz do Calvário é o mesmo que nos dá esperança que naquele grande dia Ele vai ressuscitar a cada um de nós, se morrermos, ou irá transformar aqueles que estão vivos num corpo incorruptível. Louvado seja o nome do nosso Deus. Estaremos prontos a encontrar com Ele no arrebatamento nos ares. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Aleluias. Então, ele fala dessa questão do crente não se encher de algo que dá descontrole mental, descontrole das suas capacidades, mas se encher do Espírito, que nos dá domínio próprio, que nos ajuda a vencer o pecado, que tira a lei do pecado de mim e coloca a lei do Espírito da vida, o próprio Espírito Santo operando em nós para nos dar vitória. Na doutrina ainda falei um exemplo, que eu fui batizado nas águas aos 14 anos, aos 13 anos, né? Fui batizado no Espírito Santo ali pelos 18, 19 anos, eu recebi uma capacidade do Espírito Santo, eu recebi a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo me encheu naquele dia, a qual eu perdi o horário, já não sabia nem onde eu estava, né? Pensava que estava do lado de fora da igreja, já tinha me colocado dentro da igreja, me carregando, porque realmente eu fui cheio do Espírito Santo naquela noite, numa chácara, numa pregação em beira da fogueira, e Deus me encheu com seu Espírito Santo. A indagação feita naquele dia foi: para que buscar o Espírito Santo, receber autoridade, receber poder, receber uma capacidade de vencer o inimigo, de vencer o diabo, de vencer o pecado, de vencer o mal, sendo que depois a gente cai? De 18 para 19 recebi o Espírito Santo, de 19 para 20 eu fiquei fora da igreja. Eu caí em pecado. E quando a gente está estudando a palavra de Deus vai falando com quem está estudando primeiro. Primeiro a espada de dois gumes corta para cá, e vai mostrando aquilo que aconteceu comigo, como sem o Espírito Santo eu cheguei de uma maneira melhor do que quando eu recebi o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu me aprofundei no pecado. Eu me entreguei à dissolução, fiz como filho pródigo, fui viver dissolutamente. Por que isso acontece? É porque eu recebo o Espírito Santo como unção, como aquele que justifica, como aquele que salva, como aquele que nos ajuda a fazer com que o sacrifício de Cristo seja eficaz na minha vida. Cada um de nós temos que orar para que o Espírito Santo venha trazer a graça de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo que testifica de Cristo. É o Espírito Santo que fala do Senhor Jesus, como Jesus estava na terra e falava do Pai. Então a bebida tira razão, raciocínio, mas o Espírito nos enche de poder para controle, para domínio próprio, para equilíbrio, para disciplina. Depois, em segundo lugar, nós vimos que a vida cristã não pode ser uma vida de desperdício.
O Espírito Santo nos enche e nos faz abundar em graça, em perdão, em poder, em autoridade, em capacidade de fazer e realizar as coisas. O Espírito Santo nos dá este poder, mas nós vimos que tem duas formas de ser cheio do Espírito. Uma é o batismo, uma é aquele momento que eu me volto para Deus, reconheço a sua grandeza, o seu favor, o seu poder. A outra é quando eu vou fazer algo e Deus me enche, me capacita para fazer aquela missão, mas uma missão específica. O Espírito Santo quer vir sobre você nesta noite e te encher mais uma vez. E amanhã, o Espírito Santo quer ter um encontro novo com você. E Ele tem capacidade de te encher novamente. Nós não nos enchemos do Espírito para chegar na capacidade máxima e simplesmente cruzar os braços na vida cristã. E ficar apenas dentro da igreja dando glória a Deus e está bom demais aqui. Eu não quero ir nem para o céu, porque o céu já está na terra. Não fomos chamados para ficar de braços cruzados dentro da igreja. Fomos chamados para ser testemunha de Cristo. Somos capacitados pelo Espírito Santo a testemunhar sobre o que Cristo fez na minha vida, na sua vida. E esse algo que Cristo faz tem que ser algo que nos leva a trazer outros à presença de Deus. A minha vida tem que glorificar a Cristo. Depois que eu peco, eu peço perdão para receber perdão. Eu peço perdão, eu confesso, peço perdão e abandono. Aí eu ganho o perdão efetivo na minha vida. E depois disso, depois que Ele veio, me lavou, me redimiu, o Espírito Santo quer te fazer vencer todo e qualquer problema, toda e qualquer tendência, todo e qualquer mal. Seja opressão, seja de possessão, o Espírito Santo mora dentro do seu coração. Os maus pensamentos têm que ser repreendidos. Aquilo que vem nos dar impulso para a carne tem que ser controlado. O homem que nasceu de novo é um homem que tem autocontrole, domínio próprio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso viver desperdiçando. A minha vida tem que ser uma vida produtiva. Inclusive, a Bíblia diz, depois que você pecou, que confessou, que está na presença de Deus agora, limpo, lavado, cheirosinho, que maravilha! Agora, produzir frutos dignos de arrependimento. Muda de vida! Muda suas práticas! Quando estava no mundo, o meu corpo era usado para praticar o pecado. Agora eu estou na igreja. O meu corpo, a minha mente, a minha boca, tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Em terceiro lugar, a vida cristã tem que ser uma vida controlada, ordenada. E como acabei de dizer, uma vida que produz frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu escrevi hoje nas nossas redes sociais. A vida cristã não consiste em viver sob proibições. Porque nós vimos naquela doutrina anterior, não faça isso, não faça aquilo, não anda desse jeito, não se posta assim, não enche de vinho. Nós vimos muita negatividade ali, muita coisa sendo negativa. Mas a vida cristã não se resume em proibições. A vida cristã, a vida no Espírito que Paulo fala, extrapola todos os sentidos de uma vida comum, daqueles que não têm percepção de quem é Deus, não conhecem a Deus, não servem a Deus, não amam a Deus. A vida cristã extrapola qualquer falsa felicidade, qualquer falso contentamento. A vida cristã é muito mais. O céu não é um lugar parado.
O céu não é um lugar de mesmice. O céu não é um lugar onde o crente vai ficar apenas cantando, cantando, cantando e fazendo apenas como a Bíblia mostra os anjos serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Não é só isso. A vida cristã é algo que se renova dia a dia, a cada momento, a cada hora, a cada virada de corredor nos céus, a cada rua que andarmos nos céus, a cada casa que formos no céu, haverá surpresa, haverá comunhão, haverá poder, haverá algo da parte de Deus para nos dar conhecimento. A vida cristã nos céus não será baseada no princípio de não, da negativa, de não pode, de não vai fazer, de não faz isso, não faz aquilo. Não, não, não. Lá nós teremos abundância de vida. Lá nós podemos viver a verdadeira vida. É a vida de Deus, a vida que Deus deseja. É uma vida eterna, fazendo algo que seja útil. A nossa vida não será uma vida improdutiva. A nossa vida será uma vida que vai produzir, além de glória e honra ao Deus que fez todas as coisas. Algumas pessoas que não conhecem a Deus, muitas vezes até blasfemando, dizem: aonde vai estar fulana de tal? Fala o nome de uma atriz, de uma cantora do mundo, que não tem Deus e já mostrou que não quer nem saber de Deus. Aí as pessoas falam: vai estar no inferno. Até parece que a gente pode dizer, né? Que quem vai fazer essa diferença, essa separação são os anjos de Deus no dia certo. Não é eu que vou dizer: você vai para o céu, você vai para o céu, você não vai, você... Não, 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 não. Eu não estou na porta do céu. Eu não sou porteiro do céu. Eu estou aqui para dizer que certos comportamentos, certo estilo de vida carnal te leva para o inferno. E que outros aspectos de uma vida no Espírito, que é o que nós estamos tentando pregar, nesta noite e nas noites anteriores, são aspectos que podem te ajudar a ser mais do que vencedor, a ser nova criatura em Cristo Jesus, a ser homem novo, nova natureza, novo nascimento, um poder extraordinário na tua vida, que tem que ser usado, que tem que ser desejado, que tem que ser almejado. Eu tenho que almejar o poder do Espírito Santo para discernir espíritos, para expulsar demônios, para falar em novas línguas, para falar em mistério, para falar em profecia. Eu preciso almejar isso como nunca na minha alma. E o Espírito Santo vai fazer, o Espírito Santo vai te encher hoje, vai te encher amanhã, vai te encher daqui 10 anos, vai te encher daqui 20 anos, para que nunca mais você saia da presença dEle. O Espírito Santo quer tomar conta do seu coração, da sua mente, da sua vida. Paulo fala de uma vida vivida pela fé. É pela fé no Filho de Deus, é pela fé em Cristo Jesus, que nós vencemos o mal, vencemos o pecado, deixamos uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, e passamos a viver uma vida triunfante, porque Cristo foi triunfante, até na cruz do Calvário, que parece uma aparente derrota. Não, não, não. Cristo triunfa na cruz do Calvário quando Ele morre. Ele é triunfante, porque Ele ouve a voz de Deus, porque Ele obedece o Pai, porque Ele está cheio do Espírito para suportar as dores, para suportar o desprezo humano. Ele fazendo milagres, fazendo coisas pelos homens, trazendo a salvação, implantando o reino de Deus na terra, e o mundo se volta contra ele, o seu povo se volta contra ele, e fala: crucifica, crucifica, crucifica.
Mas mesmo assim, ele na cruz do Calvário, cheio do Espírito Santo, ao invés de olhar com revolta, ele olha com amor. Ele fala assim: perdoa, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo. Algumas mulheres seguindo a Via Crucis, vira para ele e chora diante dele, do seu sofrimento, diante da sua passagem. E ele fala: não chora por mim, antes chorai por vós mesmos, chorai pelos vossos filhos. Ei, eu sei para onde estou indo, eu sei para onde estou indo, eu estou indo para a cruz, não, eu estou indo para a presença de Deus. Deus vai restaurar todas as coisas da minha vida, Ele vai restaurar o poder, vai devolver o poder que eu tinha com Ele antes da fundação do mundo. É por isso que o crente não pode ter medo da morte. Crente que quando vai chegando a doença, que vai chegando o momento dele partir, ele começa a ficar apavorado, ele começa a querer se segurar, a não querer partir. Nós temos que ter esperança. E a esperança, ela vem pela presença do Espírito Santo, mesmo que seja mártire. Certa vez, mostrando alguns vídeos para os meus filhos sobre alguns mártires que estão aí na internet, lá nas Filipinas, crentes sendo mortos, sendo jogados na fogueira, lá na China, vários lugares onde o crente está morrendo. Aqueles crentes que os irmãos viram há poucos anos, quando o Estado Islâmico estava formando ali um califado, e eles estavam começando a governar, a tomar poder do povo. Eles começaram a matar, e as pessoas iam vestidas de laranjado, e ele cortava as cabeças, e eles jogavam no fogo. Aquilo ali não são criminosos. Aquilo ali não são pessoas que se revoltaram contra a ação deles. Aquilo ali são ovelhas sendo levadas para o matadouro. Aquilo ali tudo são cristãos. São todos crentes que não negam a Deus, não negam a Jesus e não clamam por Alá. E elas suportam tudo aquilo porque o Espírito Santo vem sobre elas. Porque o Espírito Santo dá consciência que eles são felizes nesta hora. Vocês são felizes por passar por tribulações, por passar por angústia, por serem considerados aptos a passar a enfrentar a morte por amor a Cristo. Deem glória a Deus, glorifique ao Senhor, porque vocês foram capacitados a enfrentar a morte. Foi assim que a igreja foi jogada aos leões. Foi assim que as igrejas, no princípio, foram levadas e queimadas com betume e clareavam as cidades de Roma. Foi assim que os discípulos foram decapitados. Foi assim que os discípulos foram cerrados ao meio. Foi assim que os discípulos morreram por amar a Deus, por amar a Jesus. Prendiam, batiam em Pedro e João e falavam para ele assim: vão soltar vocês, mas vocês não falam mais do nome desse Jesus. Como eu vou obedecer a homem? Importa obedecer a Deus. Apanharam, foram presos, mas saem cheios de energia, cheio de vontade a falar do nome de Jesus. Essa capacitação do Espírito Santo em nós. Essa vida que ao invés de encher de mosto, encher de vinho, eu quero a presença de Deus, eu quero a presença do Espírito Santo. Eu dobro os meus joelhos e passo tempo em oração com Ele, falando com Ele, conversando com Ele. Eu quero ler sobre Ele na palavra, eu quero encher meu coração com hinos que me levam a adorá-lo. Essa é a vida no Espírito. Vida vivida plena na fé. Uma nova vida, uma nova transformação real, uma nova criatura. A própria palavra Paulo vai falar e incentivar: enchei-vos do Espírito. A vida cristã não é uma vida vivida isoladamente, num local que nenhum pecador pode entrar, isolado do mundo, nos
nos lugares onde os monges ficam, onde fazem voto de silêncio. Não. É no meio da sociedade que o sal vai salgar. A sociedade está corrompida. O pecado está degenerando essa sociedade. A carne, quando está sendo degenerada, para ela não perecer, ser jogada fora, ela precisa ser salgada. Quando salga a carne de sol, ela pode ficar fora da geladeira e ser consumida vários meses depois, porque o sal preserva. Essa é a influência sua nessa terra. Você tem que influenciar, e muitas vezes sem falar nada, vivendo o Evangelho, vivendo Cristo na sua vida, agindo como Cristo agiria, falando como Cristo falaria, pensando como Cristo pensa. Louvado seja o nome do Senhor, que esta graça de olhar para o autor e consumador, Ele é perfeito, Ele é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhai para Ele, aprendei com Ele, Ele foi exemplo em tudo. Se realmente somos luz do mundo, nossa vida deve glorificar a Deus em todos os aspectos. A luz que o Espírito de Deus é a única fonte na sua vida. O que é de bom pode vir só de uma fonte. Se for do seu ego, não presta. Se for das suas vontades humanas, não presta. Se for dos seus desejos, não presta. O Espírito Santo tem que ter influência na tua vida. O Espírito Santo de Deus tem que influenciar a sua alma, influenciar o seu coração. Assim como o vinho faz as pessoas fazerem coisas totalmente erradas que em sã consciência não fariam, o mesmo poder que Paulo está fazendo uma comparação entre o ser embriagado com vinho, com o embriagar no Espírito. O encher de vinho com o encher do Espírito Santo. Qual que é a diferença? Quando o Espírito Santo me enche, Ele me dá juízo, Ele me dá controle. Lá fora os outros acham que quem vive uma vida dissoluta está aproveitando a vida, é o livre, é o liberto, nada pode pará-lo. Quem é livre é o crente, é o cristão que é livre. Se Cristo verdadeiramente vos livrou, verdadeiramente sereis livres. É Ele que quebra o jugo do pecado, é Ele que quebra o jugo de Satanás. Satanás não pode mais mandar na sua vida. Ele pode até te tentar, mas ele não pode mandar na sua vida. Você agora foi restabelecido. Agora quem vai comandar a tua vida? É o seu eu? É o seu ego? O diabo não controla mais. É as paixões? Não. Encha do Espírito, busque a presença do Espírito. Ser dirigido pelo Espírito. A luz que o Espírito de Deus, como única fonte, deve brilhar em mim, em todo o tempo, em todos os dias, em todos os lugares, aonde eu for. Não é o pastor está ali, eu não vou fazer não. Ixi, o irmão da igreja, ai meu Deus, misericórdia, eu já ia fazer o errado. Não. Há uma luz no palco da vida daqueles que servem a Deus. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E a Bíblia diz porque as obras deles eram más. Mas quem ama a verdade anda na luz, porque não tem do que se envergonhar. Há uma lâmpada de Deus sobre você. Há uma lanterna seguindo os teus passos. É por causa desta luz
que eu não vou praticar o pecado, que eu não vou ficar no chiqueiro, que eu não vou viver uma vida dissoluta. É porque a luz de Deus brilha sobre a minha vida. É porque o Espírito de Deus me encheu ontem, mas me encheu hoje de novo. E quanto mais eu busco esta presença, quanto mais eu me lanço aos seus pés, mais Ele me enche, mais Ele me enche, mais Ele me enche. Parece infantil o que eu vou falar, mas um dia eu cheguei ao pastorado em 2002 e um pensamento corrupto no meu coração apareceu. E eu pensei, agora não há nada mais para mim. Já cheguei ao cargo de pastor. Ainda bem que esse pensamento durou pouco, aí Deus falou comigo assim, eu tenho tanta coisa para fazer na tua vida ainda. Eu tenho muito mais a fazer na sua vida do que um cargo. Valorize a presença do Espírito Santo na tua vida. Sinta essa perca. Quando pecamos, sinta essa necessidade de reconciliar com Ele. Você está afastado, talvez, você que está nos escutando pela internet, ou alguém que está aqui, está cocheando entre dois pensamentos. Se você nunca teve experiência com Ele, se você for para o mundo, talvez nunca você vai conseguir voltar. Mas se você teve experiência verdadeira com Ele, não importa como está a sua vida hoje, eu creio, e a palavra de Deus também, que se você voltar-se para Ele, Ele vai se voltar para você. Quando o filho pródigo foi sendo avistado de longe, diz a Bíblia que o pai correu em sua direção para encontrar com ele. É isso que Deus quer fazer com você. Correr ao teu encontro quando você mostrar um pouco de necessidade dEle, que você quiser se voltar para Ele, que você cair em si e ver que o mundo só tem miséria para nos dar. Ele quer nos preencher, nos encher com o seu poder. A segunda mensagem que mandei ainda hoje está escrita assim: Paulo relembra quem ele era antes de conhecer a Deus, a Jesus. Conhecer Jesus, né? Porque Deus ele servia, né? Ele era fariseu, da tribo de Benjamim, fariseu de fariseu. Ele chega a dizer que, segundo a lei, eu era irrepreensível. Irmãos, a lei era difícil de cumprir. E Paulo está dizendo, segundo a lei, eu era irrepreensível. Ninguém me chamava atenção. Irmãos, a gente tem que viver uma vida dentro da igreja, mais ou menos nesse mesmo sentido de ser irrepreensível. No meu serviço, quando estava trabalhando, uma das coisas que eu tinha mais vergonha é alguém me chamar a atenção. Eu ando com os documentos do meu carro pago, para que quando o Detran me parar, ou quando a polícia me parar, não me pague um sapo. Porque eu tenho vergonha de ser chamado a atenção por algo que é minha obrigação. Irmãos, quanto mais nós deveríamos fazer por causa do Espírito Santo. Você está entendendo? Você é templo do Espírito Santo. Deus mora em você. Pensa comigo. Eu estava fazendo a leitura do comentário e o escritor colocou essa história também simples. Ele diz o seguinte, que se você convida alguém para dormir na sua casa, e você tem filhos pequenos, e sabe que os seus filhos vão acordar naquela hora que sempre acorda,
que você faz? Você deixa a menina ficar gritando no meio da casa? Meus filhos, fala baixo, nós temos visita. Nós temos alguém importante aqui morando com a gente hoje, dormindo com a gente hoje. Ele é um homem, ele é uma mulher importante. E a gente fala daquele visitante. Irmãos, eu já falei isso aqui nesta igreja, nessas doutrinas sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não quer ser um simples visitante na sua casa. Ele quer ser morador da sua casa. O visitante passa um período e vai embora. Mas ele quer ficar para sempre com você. Imagine você, dentro do seu coração, vamos botar a sua casa lá na sua casa. O Espírito Santo está com você dentro da sua casa. A sua casa lá é a casa onde o Espírito Santo mora. Você vai colocar qualquer coisa para dentro do seu coração, irmão? Para dentro da sua casa? Vai. Ou você vai vigiar? Para alguém que não gosta do Espírito Santo ficar lá dentro da sua casa. Você vai chamar só pessoas que são boas para entrar na sua casa. Você não vai querer mostrar o Espírito Santo para qualquer pessoa. Irmãos, o Espírito Santo está dentro do seu coração. Quantas vezes nós passamos o dia inteiro pensando em lavagem, pensando no lixo, no pecado, desejando, programando, praticando o pecado, e queremos ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Isso é ilusão, isso é mentira. O Espírito Santo não habita no lugar deste. O Espírito Santo já foi embora há muito tempo. No versículo 7, Paulo diz assim: essas coisas que o pastor acabou de dizer sobre a minha linhagem, sobre o meu pedigree, o meu nascimento, para mim era lucro. Eu já pensei que era coisa boa, mas a considero como perca por causa de Cristo. Eu amo tanto a Cristo que por causa dele, tudo que eu sou é anulado, eu deixo tudo para trás. A minha carne quer isso aqui, mas eu anulo a minha carne por amor a Cristo, por causa da presença dele, por causa do sacrifício dele, por causa do poder dele na minha vida, que eu aceito, que eu recebo, que eu quero ser cheio desse Espírito, que eu quero ser morada do Altíssimo, morada de Deus. Eu nego a mim mesmo, eu nego a minha carne, eu controlo pelo poder do Espírito Santo, porque a força humana não é capaz de fugir da prostituição, de fugir do pecado. Mas o Espírito Santo é poderoso para te fortalecer e você ficar livre da lei do pecado, livre da lei do diabo e viver para Deus. No versículo 8, Paulo fala o que ele queria dizer. Isso de Filipenses capítulo 3, do versículo 3 até o 8, né? No versículo 8 ele diz: ele considera tudo como esterco. Primeiro ele diz que é perca. Agora ele fala, tudo isso para mim é... Irmãos, eu vou usar a palavra. É cocô. Sabe aquela vontade de pular fora do meu casamento? Eu considero isso, aquele que anda no Espírito, como merda. Como algo que os animais jogam para fora, que os humanos jogam e dão descarga. Sabe aquela aventura que eu queria viver? Eu vou sair, mas depois eu volto. Olha só, Paulo não está falando de pecado. Eu coloquei aqui, embora Paulo estivesse falando de algo aparentemente bom, que não era pecado, e sim coisas que poderiam dar a falsa segurança humana, ele abre mão disso e chama isso de esterco.
E aí eu chamo você para pensar. Imagine se eu e você olhássemos para os nossos desejos carnais e para os nossos pecados com a mesma intensidade expressada por Paulo nessas palavras. Eu começasse a olhar para o meu pecado e falar assim: isso aqui é esterco para mim. Isso aqui é esterco para mim. Esse outro aqui é esterco para mim. Porque eu amo tanto a Ele, que eu não vou perder tempo com essas coisas. Consegue entender isso? A forma que isso extrapola a vida comum, a vida sem Deus, aquela graça comum do sol, da chuva, do fôlego de vida, que Deus dá para todos liberalmente. Nós temos algo muito maior, nós temos algo muito melhor, nós temos o céu na terra, nós temos o céu dentro de nós temos Deus habitando no nosso íntimo. No lugar que Jesus disse que do coração procede tudo que não presta. Quem está sem Deus? Mas eu estou com Deus. O Espírito Santo mora em mim. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou morada de Deus. Esse Espírito que mora em mim é tudo de bom. Tudo que é amável. Tudo que é celestial. Tudo que Deus tem para mim e para você, Ele quer trazer por meio do Espírito Santo. Ele quer te consertar. Lá em Gênesis 3, o pecado entrou no mundo e o homem se tornou escravo do diabo, escravo do pecado. E nele, no Adão, diz que todos nós fomos feitos pecadores. Mas em Cristo Jesus, assim como Ele morreu e ressuscitou, e nós morremos para o mundo e ressuscitamos uma vida para Cristo, as minhas ações têm que ser diferentes, as minhas atitudes têm que ser diferentes, o meu falar tem que ser diferente, eu tenho que estar cheio desse Deus. A palavra perdão tem que habitar na minha boca, na minha mente, no meu coração. Eu não posso ter a medida de perdão do mundo, que às vezes o mundo não sabe nem o que é. O que significa a palavra perdão? Se a igreja compreendesse o que Paulo está tentando passar, o que Paulo está tentando dizer, ou o que o seu pastor está tentando falar nesta noite. Imagine se você olhasse para o seu pecado e tivesse essa mesma força, essa mesma intensidade de Paulo, e os colocasse no seu devido lugar, considerando o pecado como esterco. É assim que age aquele que anda no Espírito. É assim que anda aquele que ama Cristo. É assim que faz aqueles que são não apaixonados, mas que amam verdadeiramente o seu Deus. A sua vida seria totalmente diferente. A minha vida seria totalmente diferente. Eu não precisava ter colecionado os pecados que fiz a coleção naquela época. Colecionei, obrigado, meu irmão. Travou, tem que fazer um destrava-língua. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar. Quarto lugar. Muitas pessoas bebem para ter alegria, mas cada vez mais são mais tristes. Quantas histórias você conhece de pessoas que foi beber e aí deram boa noite Cinderela nele, uma droga, e as pessoas levaram ele ou fizeram sexo, várias pessoas tendo sexo com aquela menina, ou estou inventando? Isso não acontece, não. De vez em quando sai na televisão.
Até pessoas que são crentes, que vão para uma festa na casa de um amigo, às vezes fazem isso e aproveitam da pessoa. Quantas vezes você já ouviu que pessoas limparam a conta da pessoa, que roubaram a pessoa, que tentou se embriagar? Lembra o que aconteceu quando Noé embriagou? Noé, quando voltou a si, que soube do que aconteceu, ele abençoou Sem e Jafé e amaldiçoou Cã. A primeira vez que ele embebedou depois do dilúvio, veio maldição para dentro da casa dele. Nós sabemos que Ló foi livre com a sua família de Sodoma e Gomorra, da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas a sua mulher, no meio do caminho, olha para trás e vira uma estátua de sal. Perdeu a salvação. Depois, quando eles conseguem escapar com as suas 2 filhas, as filhas usam o vinho, embebedam o pai, deitam com ele e têm filho com ele, e são os moabitas e os amonitas, e que foram grandes inimigos do povo de Deus. Nasceu aí inimizade por causa de embriaguez. Irmãos, a minha força é pouca. Você já ouviu falar que tem gente que é muito boazinha? Nossa, mas fulano é muito educado. Fulano é uma pessoa muito boa. Só tem um defeito. É mulherengo. Só tem um defeito. Cumpre e não paga. É não sei o quê. Você já ouviu isso? Alguém que está falando bem de alguém, de repente ele joga um negócio que você fala, então não desfez tudo. Ele é até gente boa, sabe? Mas não empresta nada para ele não, que não devolve não, ele não paga não. É mal pagador. Você já fica até meio assim. Todas as vezes que você tentar vencer o diabo, vencer o pecado, sozinho, é exatamente isso que vai acontecer. Aquele crente ali é bom, aquele obreiro tem uma palavra, aquela pessoa toca tão bem, mas reticência. Sempre tem uma marca, sempre tem uma coisa. Quem é aqui que estuda Davi e não lembra que ele pecou, que ele traiu, que ele teve adultério com a Betseba e matou o marido dela lá na guerra? Ter uma vida abundante, ter uma vida cheia do Espírito Santo, é que você vai ter uma vida verdadeiramente feliz. Porque a maioria das pessoas que fazem coisas boas ou coisas ruins, por causa da influência do álcool, se arrepende. Mas o crente, o cristão, quando faz algo, ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. Isso aqui eu vou fazer, não é para mim, é para a glória de Deus. Aí ele não toca trombeta, ele não precisa tocar corneta. Ele não dá esmola para todo mundo ver. Ele tem uma vida individual, particular, de intimidade com Deus. Não embriagueis com vinho que tem excesso, que tem alegria falsa, mas encha do Espírito, porque o álcool vai tornar aquela pessoa mais animal, mais animalesca. Os seus instintos primatas é que vão sobressair. Mas quando você enche do Espírito, não é o seu eu que manda, não é o seu ego que manda, não é a sua vontade que manda, não são os seus desejos que mandam. O que manda é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O Espírito coloca essa vontade no meu coração. E aí o Espírito quer me conduzir. Se você for pedindo esse enchimento do Espírito Santo, você vai permitindo o Espírito Santo te guiar. Seu casamento será muito diferente do que é hoje.
Seus relacionamentos humanos serão totalmente diferentes de hoje. Aquele negócio interesseiro, aquela vontade de ser bajulado. O que você fizer vai ser para a glória dele, para a glória dele, para a glória dele, para a glória dele. Que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua. Que eu venha desaparecer e que o nome dele cresça. Nesta igreja, na minha vida, no meu ministério, ou no ministério dele na minha vida. O Espírito Santo quer estimular a sua alma. O Espírito Santo quer abençoar o seu intelecto. Talvez você não saiba, mas numa pequena pesquisa no Google, você vai ver que 65% dos prêmios Nobel da paz, de química, às vezes até 75%, literatura, 50%, são feitos, realizados por homens cristãos, protestante, católico, por homens que têm a Bíblia, que amam a Deus, que amam Jesus. De 10% a 11% são ateus, pessoas que não querem nada com Deus, que não creem em Deus. Embora a população mundial evangélica cristã é aproximadamente de 30% a 40%, a 35%, quase o dobro de percentual de prêmios para aqueles que são cristãos. Prêmios que levam em conta o raciocínio, a inteligência. Muitas descobertas foram feitas por homens que leem a Bíblia e falam, opa, o que é isso aqui? Começa a investigar e chega em algo que ele vai dar um nome, mas já está na Bíblia. De onde o homem tirou a digital? Está na Bíblia. Que Deus colocaria na palma da mão do homem um sinal de diferente, um diferente do outro. Está na palma da mão, a digital do homem é diferente. Foi usado até pouco tempo como único meio de saber quem é quem. Agora tem DNA, agora tem os olhos, né, a íris, tem o jeito de andar, a temperatura, tem um monte de coisa que pode ser medido hoje. Mas antes, a única era digital, e é o mais usado ainda hoje, com meio de tanta coisa de segurança aí, digital e etc. Deus quer tocar o seu coração, tocar a sua alma, dar verdadeira felicidade. Filipenses 4:4 diz assim, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Se alegre. Alegre em Cristo. Não é na bebida. A sua alegria vem de Deus. Neemias 8:10. A alegria de Deus. Quando eu faço o que Ele gosta. Quando eu faço aquilo que é a vontade dEle. A alegria de Deus é a nossa força, é a nossa força, é a força da minha casa, é a força da minha família. Tem muita gente querendo vencer o pecado longe de Deus. Começa a faltar culto, começa a se distanciar da igreja, começa a se distanciar da oração, não ora mais, não lê mais a Bíblia. Mas eu vou vencer, vou levantar como das outras vezes, igual Sansão falou. E ele não sabia que o Espírito Santo tinha saído dele. Quantos crentes estão assim na igreja? Assim, de crentes que já nem sabem o que é a presença do Espírito Santo. 1 Pedro 1,6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um tempo contristados com várias tribulações, tentações. A luta está grande, pastor, mas há alegria dentro de mim. Mas como? Como alegria de quê? Morreu meu pai, mas há uma alegria dentro de mim que não é alegria humana. Ah, mas a dor está grande, eu estou chorando porque eu perdi meu pai. Sim, chora mesmo, a dor é grande mesmo, mas vai passar, porque você tem uma fonte de alegria inesgotável.
Porque você tem uma paz que não é igual à paz que o mundo dá. É Jesus quem dá. É uma paz diferente. Há conforto no meio da luta, no meio da tribulação. Eu dou glória a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Em tudo eu glorifico a Deus. Oh, aleluias. 1 Pedro 1,8. O qual não havendo visto, falando de Jesus, amais. No qual não vendo agora, porque tinha discípulos naquela época que tinham visto Jesus, mas agora não estava mais vendo. Mas crendo, a fé novamente, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. É nele que vem a minha alegria. Não é por causa de realizações humanas, não é por causa de conta bancária, não é por causa de feitos heróicos, humanamente falando, mas é a presença dele em mim, é o quanto eu absorvo dele, é o quanto eu quero dele, é o quanto eu penso nele, é o quanto eu desejo que ele esteja na minha vida. Aleluias. Esse Espírito, ele nos dá perseverança. A perseverança nos faz ser aprovado. O caráter aprovado nos dá força na nossa esperança. A esperança não vai nos decepcionar, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Ele está enchendo o nosso coração com seu amor. Romanos 5. Versículo 2 a 5. Os cristãos devem se regozijar. E eu só posso ter alegria no meio das tribulações se Ele estiver na minha vida. Se Ele encher a minha alma. Se o Espírito Santo encher meu coração. Irmãos, às vezes deixamos tão pouco espaço para Deus. Porque a gente passa o dia todo pensando na minha carreira, nos meus filhos, nos meus bens. Quantos crentes que a conversa dele é só coisa, 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 coisa. A oração dele é: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero um carro novo. Nada para ele está bom. Quero uma casa nova. Paulo chegou a dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes ele diz: eu sei passar necessidades. Eu sei ter abundância. Para depois ele falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é a sua força, se Jesus é a sua força, se esse Espírito Santo que mora em você é a sua fonte de vida, fonte de força, fonte de fé, nada pode tirar Deus de você. Jesus chegou a dizer para os discípulos quando ele ainda estava na terra: eu sei que agora vocês podem até ficar tristes porque eu vou morrer, mas eu quero dizer para vocês que verei vocês outra vez. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Eu verei vocês outra vez e a vossa alegria será plena. Ninguém vai poder tirar essa alegria de vocês. Jesus ficou 3 anos e meio com eles. Morreu. 3 dias de separação, de dor, de choro, de tristeza. E ele começou a aparecer, depois no 3º dia, ele começou a aparecer para um, para outro, para os 11, para todos, para 2, para os seus familiares. Ele começou a aparecer e na presença de 500 que viram o Cristo ressuscitado, ele ascende aos céus. Ele é elevado nas alturas, diante dos olhos daqueles cristãos, daqueles crentes. E ele disse: ninguém vai tirar isso de vocês, ninguém vai tirar isso de vocês. Essa alegria ninguém vai tirar. É por isso que de covarde,
de fugitivo, de pessoas que estavam se escondendo, que não participaram nem da crucificação, a maioria fugiu, não viram Cristo ser crucificado. Eles voltam com autoridade, eles voltam com poder, eles levantam a mão, as enfermidades saem. A sombra de Pedro curava os enfermos. O poder que estava em Cristo agora também está neles. Eles falam com o cego vê. Eles falam com o paralítico levanta. O poder de Deus está sobre eles. Porque agora eles têm uma alegria, eles têm uma esperança, que assim como Cristo ressuscitou, foi ressuscitado pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito vai ressuscitar aqueles que creem nele. Essa é a esperança, esta vitória que aponta para um futuro tão próximo, é que encheu a alma deles. Eu posso morrer, mas eles vão matar apenas o meu corpo, porque Jesus mesmo disse, não tem mais aos homens que pode apenas tirar-lhe a vida, mas temei a Deus, que além de tirar a vida, pode lançar a sua alma no inferno, ou levar para o céu. Eu prefiro temer a Deus, amar a Deus. Esse Espírito é a nossa força. Resista, meu irmão. A carne, diz a Bíblia, para fugir. Fugir da tentação. Tem tentação que você tem que correr. Não é ficar se esfregando, não. Se o namoro não é cristão, separa. Basta de pecar. Se o que você está praticando, meu irmão, é coisa da carne, o Espírito Santo está aqui para te dar força hoje, agora, para a partir de hoje, você viver uma vida diferente. Eu não venço mais o pecado e o mundo com a minha força. As nossas forças, como diz Paulo, não são carnais, mas são poderosas em Deus. A nossa força, de novo, em Deus, para destruição de fortalezas espirituais, fortalezas do mundo invisível, porque as nossas armas não são visíveis, mas são como as armas da armadura de Deus, no capítulo 6 de Efésios. Toma posse da armadura de Deus. Vença pelo poder de Deus na sua vida. Não é a sua força. Mais uma coisa, já falei de alguma forma, já até li o versículo, né? E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz. João 3, 19 até 21. Temendo que as suas obras sejam expostas, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas em Deus. Tudo que eu faço, eu estou fazendo nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém, amém, amém. Deus é maravilhoso. Convido a equipe de louvor mais uma vez. Essa força desse Espírito Santo, irmãos. Nós temos esse tesouro, algo precioso, que nós deveríamos valorizar mais. Sabe como é que eu impeço o Espírito Santo encher a minha vida? É quando eu quero fazer as minhas vontades, a vontade da carne. Aí quando eu faço o pecado, eu entristeço o Espírito Santo. E a Bíblia, nos textos que nós lemos, na doutrina anterior, diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí eu apago o poder de Deus na minha vida, porque eu não permito o poder dele atuar em mim.
a minha consciência fica cauterizada. O pastor prega, alguém prega e fala bem assim: é só porque está sabendo do meu pecado. É só porque eu caí. Até parece que Deus está preocupado só com você, em tratar você que caiu. Existe muita gente na mesma situação, ou pior do que você que já confessou. Porque se você confessou, você já alcançou o perdão. E tem gente que está vivendo a mesma vida, pior do que essa, e não confessa, não pede perdão, não reconcilia. Não individualize a mensagem. Quando ela for para você, recebe. Se doer, peça graça. O Espírito Santo aqui está para falar, para te ajudar, para transformar, para mudar os seus ânimos. Irmãos, era para a gente sair daqui, irmãos, marchando para casa. Era para a gente sair pisando forte. Porque não sou eu, é o Espírito de Deus que habita em mim, que vai guerrear as minhas guerras. Sozinho você vai fracassar de novo, mas Ele está aqui para te fortalecer. Ele está aqui para te animar. Ele quer influenciar a tua alma, a tua mente, o teu coração. Ele não quer te dar apenas sabedoria humana, que Ele pode dar, mas também sabedoria celestial. A palavra de Deus é a sabedoria, o Espírito Santo é a sabedoria de Deus. Enchei-vos do Espírito. Leia a palavra, coma a palavra, não despreze a palavra, não se omita na leitura da palavra. Tenha uma vida devocional, tenha uma vida de relacionamento com Ele, e você vai ter vitórias. Você será mais do que vencedor. Nunca mais você vai cair, se você compreender que a sua força vem do Senhor. Louvemos a Deus. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim, para mim. Por causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. Santo, forte, tudo és para mim. Santo, forte, tudo és para mim, para mim. Por causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. És tão lindo, tão maravilhoso és tão lindo.
causa do teu amor, vivo para ti. Por causa da tua dor, descobri o amor. Amém, Jesus. Vamos encerrar? Vamos nos colocar em pé. Evangelista Marcos, vem fazer essa oração. Lembrar, irmão Sinésio, da irmã Ide, dos irmãos que estão passando necessidade. Tem um jovem também que faleceu da nossa igreja, está nos nossos grupos. Tem gente pedindo oração por ele aí nas nossas redes sociais, né? Deixa eu ver aqui o nome. Leojane, para a gente estar orando pela família, né? O Leojane, amém? Aqueles que estão tendo percas, dificuldades, aquilo que está acontecendo ainda hoje, né? Na vida de algumas pessoas. Quem você lembrar que está precisando de oração, lembra do nome dele e ora por ele aí. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Tem um pedido de oração aqui também para Rubig. Isso? Pedido de oração. Então, já foram apresentados alguns nomes aqui. Esta família que perdeu, né, o seu ente querido nesse dia de hoje. E a gente sabe que dói, isso machuca, e somente com a presença do Espírito Santo, ao qual foi falado aqui. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, eu quero elevar a Ti, Senhor, a minha voz, Pai, como gratidão, Senhor, por estar aqui na Tua casa nesta noite, meu Deus. Mas também, Pai, eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, neste momento, Senhor, que o Senhor venha acolher as nossas orações, Pai, em favor dessas pessoas que estão enfermas, Pai. Pai, a qual, Senhor, estão hospitalizadas, Pai, ainda estão sofrendo, Senhor, com esta doença. Pai, eu te peço também, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, aquele que tem liberdade para trabalhar na Tua igreja, Pai, em nossa casa, no nosso ser, Pai, que Ele possa confortar, Pai, essa família enlutada, Senhor, que perdeu o seu ente querido neste dia, Pai. Nós sabemos, Senhor, que é uma ferida que foi aberta, Senhor, mas somente o Teu Espírito Santo, Senhor, aquele que foi pregado aqui nesta noite, Pai, ao qual nós sairemos daqui regozijando a presença desse mesmo Espírito, Senhor. O Espírito Santo do Senhor, aquele que nos abraça, aquele que nos conforta, aquele que nos consola na hora da dor, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha visitar, Pai, a cada um, Senhor. Aqueles que estão com problemas aqui, Senhor, ao qual não foi falado, meu Deus. Nós sabemos que o Teu Espírito é aquele que usa, Senhor, o nosso pastor nas ministrações, Pai. E nessa noite, Senhor, meu coração sai regozijando de alegria e de paz. Porque eu sei, Pai, que eu sirvo, Senhor, a um Deus que continua falando com o Teu povo, Pai. Pai, que Teu Espírito possa transformar a minha vida, Senhor. Assim como todos os meus irmãos, Senhor, aqueles, Pai, ao qual tem algum obstáculo nesta noite, Senhor. Que venha cair as barreiras, Senhor. Que venha cair os empecilhos, Senhor, eu te peço, Pai. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Faça assim com as suas mãos, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do seu Santo Espírito, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Terminado em nome de Jesus.